Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui, para mais uma live, a nossa 48ª já, falando hoje sobre o bloco G. Quem está por aí, pode me dar uma boa tarde, falar de onde está vindo. A gente fazer os testes, as configurações aqui, está tudo ok com o nosso áudio, com o nosso vídeo, para a gente começar mais uma live aí hoje falando do bloco G. A gente viu na aula passada as informações mais gerais, né? De onde lança as informações, os dados, como é que chega lá no valor, no coeficiente, aquele valor do crédito, como é que a gente faz a apropriação desse crédito. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá na questão do trabalho em si, né? De como é que é o processo de inclusão de um bem dentro do SIAP, como é que a gente faz para retirar ele, caso seja necessário, e assim sucessivamente. Bom, eu preparei aqui uma aula um pouco mais detalhada, né, do ponto de vista do bloco G em si, porque geralmente a gente acredita que é só a gente fazer o cálculo das informações, né, do valor do crédito, pegar lá a parcela, dividir em 48 e aí aplicar esse valor lá na nossa apuração de ICMS diretamente. Só que não é bem assim, né? Tem todo um processo, todo um procedimento que precisa ser feito. E o foco hoje é exatamente a gente tratar disso, a gente cuidar dessas questões. Então, como é que a gente vai pegar as informações lá, desde a nota fiscal, como é que tem que ser o lançamento dessa nota, lança lá no bloco G, não lança, e aí depois disso, como é que a gente faz o processo de inclusão no SIAP, como é que a gente faz o cálculo, se eu vender o bem, se o bem deteriorar, se eu transferir, como é que vai funcionar todas essas questões do SIAP. Então, tudo isso a gente vai focar, a gente vai falar bastante sobre esse lado, esse processo hoje aqui na nossa live, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa transmissão, à nossa aula de hoje. Deixa eu só verificar como é que estão aqui as minhas informações. Acho que eu esqueci. Ah, tá. Pronto. Já estou aqui com o meu PVA aberto. Show de bola. Então, vamos nós aqui nos preparar e partir para a nossa aula. Deixa eu ver aqui. Tá. Show. Compartilhar a tela. Prontinho. Aqui estamos nós. E aí é o seguinte, ó. A gente estudou, né, na aula passada a abertura do bloco G. Estudamos também aqui o ativo permanente, o SIAP, né? Então, nós temos aqui agora a definição do SIAP. Nós estudamos isso na aula passada também. E algumas informações relevantes. Só fazendo uma pequena recapitulação, a gente viu aqui a questão da data inicial e a data final, né, que é a data do período atual. Então, se eu estou apurando nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, o mês de março de 2020, então a data inicial e a final vai ser a data inicial, 1º de março de 2020, a data final, dia 31 de março de 2020. Depois a gente vem com o saldo inicial no SIAP, né, que é aquele saldo que corresponde ao que a gente trouxe do mês anterior para cá, né? Então, tudo que eu tinha lá de ativo mobilizado, de componente dentro do SIAP, o saldo final do mês anterior vai ser o meu saldo inicial desse mês novo. Aí depois o somatório das parcelas, né? Então, a gente pega lá os bens, os componentes, soma todos eles, e aí tem aquela divisão por 48, né? De cada um, soma todas essas parcelas e traz para cá para o registro G110. E aí a gente tem o somatório das saídas tributadas e de exportação, né? O que é que isso quer dizer? São aquele somatório das operações chamadas tributadas, né? Que o fisco entende como que você está tendo um custo, um débito de ICMS. A gente até falou um pouquinho das operações com substituição tributária também, né? Aquelas operações com CFP 5405, que a Cefaz Bahia, por exemplo, entende que neste caso essas operações estão dentro também do SIAP. Eu posso lançar elas como saídas tributárias. Depois a gente vai para o campo 7, que é o valor total das saídas, né? Então, tudo que eu dei de saída lá naquele mês. E aí depois eu chego no índice de participação, que é nada mais nada menos do que a divisão dessa saída tributada, né, e de exportação pelo valor total que eu dei saída no mês. E aí eu vou chegar no número. Esse número pode ser no máximo 1. Né? E aí é exatamente esse índice aqui que eu vou multiplicar pelo valor da parcela, que eu tive aqui em cima no campo 5. E aí eu vou chegar no valor da apropriação, o valor da parcela propriamente dito que eu posso aproveitar de crédito. Né? Não é simplesmente pegar o valor do bem, o valor do crédito de ICMS, dividir por 48 e aproveitar aquele crédito. Não, tem um coeficiente que é calculado e ele é calculado dessa forma aqui. Deixa eu até voltar a falar dele hoje. E aí no campo 10 eu vou lançar os outros créditos a serem apropriados. Né? Então
Basicamente, meses anteriores, né, eu esqueci, eu não sei, eu não tinha um conhecimento suficiente para fazer a escrituração do SIAP, né, para aproveitar esses créditos, então eu posso fazer isso através do registro G126 e esse somatório vai aparecer aqui, tá? Então, é esse aí essa situação. Bom, hoje a gente vai estudar os registros filhos, né? Então vamos dar prosseguimento, começando aqui pelo registro G125, que é o registro de movimentação do bem ou componente do ativo imobilizado, tá? Então aqui é basicamente as informações que eu tenho no registro G110, né? Ele é um somatório, em grande parte, daquilo que eu acho no G125, mas aqui tem algumas informações também bem relevantes e inclusive ele vai explicando, né? Demonstrando como é que deve ser o processo de escrituração de bens e componentes dentro do SIAP. E aí com isso, a gente vai agora iniciar os estudos aqui do registro G125. Aqui a gente tem o seguinte, como definição, né, logo no início do registro. Esse registro tem por objetivo de informar, as movimentações de bens ou componentes no SIAP e a apropriação de parcelas de crédito de ICMS do ativo imobilizado. Então, acho que ele tem duas funções, né? A primeira é movimentar os bens e componentes do ativo imobilizado e a segunda é a apropriação de créditos do ICMS, ou seja, né, o SIAP não é apenas a apropriação dos créditos, mas também a movimentação desses itens, desses bens, desses componentes que compõem o ativo imobilizado. De informações relevantes, nós temos aqui sobre o registro, que inclui-se no conceito de movimentação. Aí ele vai começar a explicar, né, o que é que ele entende por movimentação no SIAP. Aí você tem a entrada de bem, o componente no SIAP, então comprei um bem, né, um computador, uma mesa, qualquer coisa que seja, ou comprei um componente. Eu dei o exemplo na aula passada de eu estou montando um servidor. Então eu tenho lá as peças, né, a placa-mãe, a memória, o processador. Então esses seriam componentes do SIAP, componentes do bem que eu estou produzindo. Ou o bem completo, nesse caso seria o próprio servidor. Então eu comprei o servidor já pronto, eu vou dar entrada nele como um bem. Eu comprei as peças para eu mesmo montar o servidor. Então, seria a compra de componentes. E aí, saída de bem ou componente do SIAP, né? Eu também posso ter esse processo. Digamos que eu comprei um processador e esse processador depois eu acabei descobrindo que tinha um melhor e que eu queria investir um pouco mais nessa composição aí desse servidor e eu resolvi devolver essa compra que eu fiz e adquirir um processador mais potente. Então eu teria um processo de saída, né, de componente do SIAP acompanhado de uma outra entrada, da entrada do novo processador, por exemplo. Ou a baixa do bem ou componente. Então ficou pronto e aí o servidor ficou pronto, comecei a utilizá-lo e chegou um ponto que eu achei que, poxa, não foi muito boa, não foi muito inteligente essa ideia de eu mesmo montar não. Eu vou preferir comprar um já pronto. E aí eu faço a compra de um servidor pronto e resolvo vender esse aqui. Então eu posso fazer o processo de venda e dou a baixa dele lá do meu SIAP. E por fim, entrada no SIAP pela conclusão de bem que estava sendo construído pelo contribuinte, exceto quando o bem ou componente gerar créditos a partir do momento da sua entrada. E aqui o que é que tem? Nesse caso aqui, a gente completa aquela ideia da montagem do servidor. Então fui lá, comprei a placa-mãe, gabinete, processador, teclado, mouse, montei lá meu servidor. E aí, ele ficou pronto. A partir do momento que ele está pronto, eu tenho uma operação específica dentro do SIAP para demonstrar que aquele bem está pronto e a partir daquele momento eu posso aproveitar o crédito. E aí tem os casos, né, a exceção aqui que ele fala, quando o bem ou componente gerar direitos a crédito a partir do momento da sua entrada. Então a gente tem basicamente duas abordagens. A gente tem uma abordagem que algumas Cefaz entendem que você tem que montar todo o ativo imobilizado e uma vez o ativo imobilizado pronto, aí sim você começa a fazer o aproveitamento das 48 parcelas. E um segundo entendimento que é, não, a partir do momento que você comprou um componente, você já pode ir pegando o crédito desses componentes que você adquiriu. E aí quando o ativo estiver pronto, você simplesmente vai informar, você vai dar entrada nesse bem, nesse componente, né, nesse ativo imobilizado acabado, dentro do SIAP e também já não vai aproveitar mais crédito nenhum, uma vez que você já está aproveitando os créditos dos componentes. Tá? A gente vai ver essas duas abordagens na aula de hoje, vou explicar isso para vocês detalhadamente passo a passo. Validação. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos código do bem e tipo de movimento. Né? Faz todo sentido, não posso duplicar o meu registro. Campo 2, código individualizado do bem ou componente. Então a gente já viu, começamos a fazer isso na aula passada. Né? Então esse código do bem é diferente daquele código do produto, né, que a gente está acostumado, que está lá no registro 0200. Esse código do bem a gente vai informar ele no registro 0300. Então
indiferentemente dos produtos comuns, né? No campo 3, nós temos a data da movimentação ou saldo inicial. Então, aqui eu vou informar a data que houve a movimentação do meu bem, da data que eu adquiri aquele componente ou aquele bem do ativo mobilizado, ou mesmo a data do saldo inicial, né? Que eu vou explicar esse conceito para vocês daqui a pouquinho também, como é que é essa questão do saldo inicial do SIAP. E aí, processo de validação. Quando o valor do campo, no campo tipo de movimento for igual a, e aqui começa a complexidade do SIAP, né? Tem essas siglas todas e as pessoas às vezes se confundem e não sabem como lidar com elas. E aí a ideia é que eu explique para vocês detalhadamente como é que funciona cada uma dessas operações. No primeiro momento vamos entender, né, o que são cada uma delas. Então o SI, né, quando eu tenho uma operação, eu informo lá no campo 3 do meu registro G125. Vou até abrir aqui o PVA, para ficar mais visual para vocês enxergarem. Então, esqueci de fechar minha janela aqui, peraí. Vamos mais. Então, eu tenho aqui o meu SIAP, né, informei aqui. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou no meu G125 e aqui eu vou fazer a informação do meu bem, né? A gente teve esse exemplo, inclusive, na aula passada da mesa. Então, eu informei aqui que era uma mesa de escritório e o tipo de movimentação eu coloquei como imobilização de bem individual. E a gente tem todas essas outras opções, né? O que é que são essas opções? Bom, a gente tem primeiro o saldo inicial, né, que é o saldo inicial de bens imobilizados. Eu até expliquei um pouquinho disso na aula passada. Então, aqui é o seguinte, ele vem explicando quando é que eu vou usar cada um deles, né? Quando o valor no campo tipo do movimento for igual ao saldo inicial, a data deve ser igual à data inicial constante no campo data inicial do registro de 110. Então, quando é um registro do tipo saldo inicial, quer dizer que ele foi lançado no mês anterior, né? Então, se eu lancei, por exemplo, eu estou agora no mês de março de 2020 aqui. Eu lancei essa nota no mês de março de 2020. E aí no mês de abril, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar essa data de movimentação aqui como 1º de abril de 2020 e vou colocar o tipo de movimento como saldo inicial, tá? Informando aqui que é a mesa de escritório. Então, saldo de SIAP que eu tenho, né, lá do mês anterior, que sobrou. Então, simplesmente vou e informo isso aqui no meu SPED fiscal. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu microfone, como é que tá. Tá tudo ok. Então tá ok. Eu fiz aqui o meu processo, fiz o meu lançamento e chegou no mês de abril, eu vou lá e lanço aqui a data igual, né? A data que vai estar aqui no registro G110, porque se é um saldo inicial, quer dizer que ele iniciou no primeiro dia do mês que eu estou apurando. Então, o 1º de abril seria aqui nesse caso, né? Vou pulando para o mês seguinte. Então, sem muito mistério com relação ao saldo inicial. A imobilização em andamento, ele se refere a componente, né? Depois essa aqui na verdade é a única particularidade que a gente tem com relação à data, né? Que vai ser sempre a data inicial. Todos os outros lançamentos, ó, eu vou fazer a data igual ou menor à data final constante no registro G110. Por que igual ou menor? Porque isso aqui são todas as movimentações que ocorrem no período, que ocorreram no mês. Cada uma dessas operações aqui. Só o saldo inicial que eu tenho que lançar obrigatoriamente como a data inicial do período que eu estou fazendo a minha apuração, que eu estou gerando o meu SPED fiscal. Todas as demais datas, elas vão ter uma data que vão ocorrer dentro do mês. Pode ser o primeiro dia do mês, pode ser o último dia do mês, pode ser uma data entre essas duas. Então vou verificar isso, vou fazer o meu lançamento sempre seguindo essa sistemática, tá? Então daqui para baixo é tudo igual. Então, vou aproveitar para explicar. IA é imobilização em andamento. E aí ele coloca aqui, ó, um hífen componente. Então isso aqui é aquilo que eu estava falando, né? A gente pode controlar o bem, a gente pode controlar o componente também no nosso SIAP. Então quando eu compro um componente, por exemplo lá do nosso servidor, eu comprei a placa-mãe do servidor, pronto. Como é que eu vou lançar ele? Eu não vou lançar ele como individualização de bem individual, imobilização, né, de bem individual. Por quê? Porque ele não é um bem do ativo imobilizado completo. Pronto, eu estou montando ele ainda. Então eu vou dizer que eu comprei um componente, tá aqui. E aí esse componente, eu posso pegar o crédito dele já como componente, ou eu posso simplesmente informar que eu dei entrada nele e pegar o crédito só quando o meu servidor, no meu exemplo aqui, estiver pronto, tá? Mas a gente vai detalhar isso ainda um pouco mais. Imobilização do bem individual, a gente já viu, né, até na aula passada. Comprei um bem, está pronto, acabado. Comprei lá um computador, um servidor, e ele já está em operação. Então ele é um ativo imobilizado, um bem acabado, um bem individual. Eu vou lançar ele e vou dizer que data foi que ele entrou. Comprei no dia 15 de março, então vou lançar aqui no dia 15 de março. Conclusão de imobilização em andamento, bem resultante. Então aqui é o seguinte, eu comprei vários componentes,
Eu fui informando eles à medida que eu tava dando entrada, tá? Isso a gente vai ver no PVA como é que faz esse processo. E eu concluí, terminei lá, finalmente montei o meu servidor. Como é que eu faço para finalizar minha montagem? Aí eu vou fazer um lançamento de conclusão de mobilização em andamento. Então tem toda uma maneira, um procedimento para fazer esse tipo de lançamento e a gente vai ver isso aqui também no PVA logo logo. MC, mobilização oriunda do ativo circulante. O que é isso? Eu posso, por exemplo, ter comprado, né, digamos que eu sou um revendedor de componentes eletrônicos, né, uma empresa que revende computadores e periféricos e acessórios, enfim. E eu resolvi, a partir do meu estoque, montar esse servidor, né, eu mesmo. Então eu vou lá no meu estoque e pego lá, eu quero uma placa-mãe, eu quero memória, eu quero processador e eu vou montar o meu próprio ativo mobilizado. Então nesse caso eu vou usar essa movimentação aqui, mobilização oriunda de ativo circulante. Então eu estou tirando os componentes direto do meu estoque. Aí eu tenho aqui, baixa do bem, fim do período de apropriação. Então eu tenho aqui algumas situações, né? Eu posso, por exemplo, ter uma quebra, né? O servidor parou de funcionar, pifou. Então nesse caso eu vou dar uma baixa do bem, né? Eu tenho aqui, na verdade, até isso aqui seria mais apropriado. Vamos usar isso aqui como simplesmente o fim do período de apropriação, que é como ele está sugerindo aqui. Então, passou os 48 meses, eu já peguei até a última parcela do crédito, e aí não tem mais sentido esse bem ficar lá dentro do meu SIAP ocupando espaço. O que é que eu faço com ele? Eu faço um lançamento de baixa. Então eu vou lá, lanço ó, esse componente, esse bem aqui, já deu o que tinha que dar, eu estou tirando ele de dentro do meu SIAP. Aí você vai fazer um lançamento de baixa para isso. Com relação, deixa eu fechar aqui meu e-mail. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Com relação à alienação, né, ou transferência, é um tipo de operação também que eu tenho. Então, digamos que eu fiz uma transferência do meu ativo mobilizado da minha matriz aqui, ou de uma filial, para outro estabelecimento qualquer que seja ele. Então, eu também tenho que informar isso no meu SIAP. Ó, esse bem não está mais aqui no meu estabelecimento, né? Então, eu estou transferindo ele para a filial XYZ. E aí, você faz esse lançamento aqui, esse lançamento AT, informando para o fisco que você está transferindo esse bem do seu ativo mobilizado para uma outra filial. Aí a gente tem perecimento, extravio, deterioração, né, que é aquele exemplo de meu servidor pifou, deu pau, e aí eu preciso agora fazer o processo de baixa dele. Né? Seria muito parecido com esse processo de baixa aqui, só que aqui ele é mais específico para o fim do período de apropriação. Já nesse caso, o motivo foi diferente. Né? Isso aqui subentende também que eu estou dando baixa desse bem, desse ativo mobilizado, antes do fim do período de apropriação. Ou seja, ainda teria parcelas que eu poderia me creditar desse bem antes desse lançamento aqui. E por fim, eu tenho outras saídas do imobilizado. Né? E aqui a gente poderia enquadrar, por exemplo, uma venda. Então, eu fiz o servidor, cheguei à conclusão de que não vai me atender mais. Eu comprei um melhor, um mais potente, e eu resolvi vender esse servidor antigo que eu tinha. Então eu vou fazer um lançamento de outras saídas do imobilizado para dar baixa dele do meu SIAP e com isso deixar de aproveitar esses créditos mensalmente. Ok? Então, basicamente é isso que significa cada uma dessas siglas. E aí a gente vai agora começar a aprofundar um pouco no conhecimento, no lançamento do registro G125, e eu vou mostrando para vocês como é que a gente vai lidando com cada uma dessas situações. Bom, no campo 4, nós temos aqui o tipo de movimentação do bem ou componente do componente, né? Então, basicamente eu vou usar uma dessas siglas aqui. Ó. Aí a gente tem regras comuns a bem e a componente cujo crédito seja apropriado a partir do período que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. Esse é um viés, é uma forma de você abordar a sua apuração do SIAP, né? Os seus lançamentos do SIAP. E a segunda forma é essa aqui. Regras específicas para contribuinte localizado em UF que considere que o componente não atende às condições para se ter direito ao crédito de ICMS, mas sim o bem imóvel resultante que está sendo construído no estabelecimento do contribuinte. Inclusive a gente falou um pouquinho sobre isso na live passada, né? A gente falando aqui, ó, bem imóvel resultante. Então, por que um bem imóvel resultante? O ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias, né, de bens e mercadorias e o transporte delas também. Então, nesse caso, transporte interestadual, né, intermunicipal. Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer uma construção de um bem, por exemplo, não posso montar uma planta de uma fábrica e aproveitar crédito de ICMS decorrente disso. Por quê? Porque ela não vai se mover, ela não vai sair dali. Uma vez que eu construir ela vai ficar ali para sempre. Mas se eu construo um bem móvel, né? E um bem móvel não é um carro, né? Não é um bem que se locomove por meios próprios, né? Um automóvel. Mas um bem que eu possa transportar de um lugar para o outro.
Então, se eu faço esse tipo de construção, então eu posso sim fazer o aproveitamento aqui do meu crédito de SIAP, tá? Então, essas são as duas abordagens que a gente vai ver na aula de hoje. A abordagem que eu pego o crédito do componente, né? Comprei lá um processador, e que é um componente, eu estou montando um ativo imobilizado e eu já pego logo o crédito dele a partir do momento da compra desse componente. E o segundo viés, né? Que as UF, tem algumas UFs que vão ter esse viés, que é eu pego lá o processador, por exemplo, informo no meu SIAP que eu dei entrada nesse componente, porém eu não pego o crédito dele, ele fica lá congeladinho. Para a partir do momento em que eu imobilizar o bem que eu construí, né, que eu produzi, aí sim eu começo o aproveitamento das 48 parcelas do SIAP, ok? Então, vamos pegar aqui o primeiro ponto de vista. A gente tem aqui, aí ele vem apresentando as regras, né? Regra número 1. O bem ou componente que ainda possui parcela a ser apropriada ou que foi escriturado em período anterior ao período de apuração deve ser informado como tipo de movimentação SI, tá? Então, saldo inicial de bens imobilizados. Foi aquilo que eu falei. Então, ele vem aí mais uma vez a observação, né, que a data de movimentação deve ser igual à data inicial do período de apuração. E vamos fazer um exemplo disso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que se relacione, que a gente já faz tudo junto. Regra 2. O bem que entrar no estabelecimento no período de apuração deve ser informado como tipo de movimentação IM, imobilização de bem individual. Foi aquele exemplo que a gente deu na live passada da mesa. Regra 3. O componente será informado com tipo de movimentação IA, imobilização em andamento, né, componente, no mês da aquisição, devendo ser informados os campos número da parcela e valor da parcela. Então, lembrando que esse aqui é o ponto de vista em que eu compro e já posso aproveitar o crédito. Então, nesse caso, eu tenho que informar o número da parcela e o valor da parcela que eu vou poder me creditar. E aí, ó, nos períodos seguintes, deve ser informado com o tipo de movimentação SI, saldo inicial de bens imobilizados. E a apropriação das parcelas deverá ser controlada pelo código individual deste componente até a sua respectiva baixa, tá? Então tem todo um processo aqui para a gente fazer esse controle. Regra 4. A entrada de bem ou componente no SIAP oriunda de estoque do ativo circulante deverá ser informada com o tipo de movimentação MC, imobilização oriunda de ativo circulante. Foi aquilo que a gente conversou, né? Quando a conclusão do bem, quando a conclusão da construção do bem, não deverá ser apresentado o registro tipo de movimentação igual a CI, imobilização em andamento, bem resultante, tá? Então ele está falando aqui, ó. Vamos ler de novo. A entrada do bem ou componente no SIAP oriunda de ativo circulante, ou seja, sair do meu estoque e eu estou usando para fazer ou um bem, né, direto, peguei lá um bem acabado, peguei um servidor que eu vendo e estou colocando ele como servidor meu, como ativo mobilizado. Então, nesse caso, eu vou usar esse código aqui, imobilização oriunda de ativo circulante. Se for um componente, eu vou simplesmente pegar esse componente e vou colocar ele lá no meu ativo circulante, através do SIAP. Tá? Deverá ser informado o tipo MC. Aí ele vem, quando dá conclusão da construção do bem, então nesse caso aqui ele está falando do componente, né? Uma vez que eu peguei um componente e trouxe aqui para o meu SIAP, não deverá ser apresentado o registro com tipo de movimentação igual a CI, conclusão de imobilização em andamento, bem resultante. Tá? Então aqui ele está falando que quando você concluir o processo de imobilização, você não vai fazer o lançamento, você não vai fazer a imobilização do bem resultante, né? Por quê? Porque ele está entendendo que uma vez que você está pegando o crédito do componente, você não precisa nem concluir lá o processo de industrialização, ou seja, pegar todos aqueles componentes e transformar num bem específico, num bem acabado para você começar a pegar o crédito. Como você já pega o crédito a partir do próprio componente, não há essa necessidade aqui de você fazer a inclusão do imobilizado pronto. Regra 5. A baixa de bem ou componente pelo fim de apropriação de crédito deverá ocorrer no período de apropriação da última parcela. Isto é, neste caso, deverão ser apresentados 2 registros. E ele vem informando aqui quais são os 2 registros. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando exatamente dessa situação, aí a gente pega esse exemplo aqui para ficar mais claro, para não confundir tanto. Regra 6. A saída de um bem ou componente deve ser informada nos períodos de ocorrência do fato. Tá? Então, saiu bem nesse mês agora, eu vou informar nesse próprio mês. E aí também eu vou informar 2 registros para isso. A gente vai ver também como é que faz isso na prática. E 7. Quando o tipo de movimentação for igual a SI, saldo inicial de bens mobilizados, IM, imobilização de bem individual, né? Então saldo inicial, imobilização individual, ou imobilização em andamento, componente, né, que eu estou pegando lá. Ou MC,
quando eu tiro lá do meu estoque e trago para o meu ativo, devem ser informados os campos número da parcela e valor da parcela a ser apropriado. Então, tanto quando eu tenho um saldo inicial, né, um saldo que eu trouxe do mês anterior para o mês atual, quanto quando eu compro um ativo imobilizado, um bem acabado, né, eu vou lançar, vou pegar também, já vou aproveitar o crédito da parcela. Quando eu compro um componente também, nesse viés que a gente está estudando, de aproveitar o crédito já na compra do componente. E também, quando eu pego essa mercadoria de lá do meu estoque e trago para o meu ativo mobilizado, em todas essas situações eu tenho que já pegar o crédito desde o primeiro momento. No momento que ele entra no meu SIAP, eu já incluo ele lá no cálculo e já posso apropriar aquele crédito para mim. Tá? Então essa aqui é a visão de quem faz o processo considerando que o componente já gera direito a crédito. Bom, e aí vamos lá. Temos muita coisa aqui para fazer, né? Primeiro ponto, comprei um ativo mobilizado. Então, como é que eu vou lançar ele? A gente tem aqui todas essas opções. Então, não é saldo inicial porque eu acabei de comprar ele. Mobilização em andamento componente não é porque eu não estou comprando um componente, eu não vou construir um ativo mobilizado. Aí eu tenho mobilização de bem individual. Então, eu estou pegando esse bem, estou imobilizando, estou colocando ele dentro do meu SIAP. É esse aqui que eu vou utilizar, certo? Então, vamos lá voltar para o nosso exemplo do PVA. Eu tenho aqui a minha mesa, né? Então, eu comprei uma mesa. Aqui eu tenho o código do bem, né? Lembrando que esse código do bem aqui, ele vai ser escriturado lá no registro E300, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. A gente fez isso na aula anterior, tá? Então, não vou repetir todo o processo para a gente não gastar tempo desnecessário, uma vez que a gente já falou sobre isso. Então, aqui, ó, minha mesa de escritório está no registro E300. Aí eu tenho o registro E305, que eu vou falar da utilização, como é que eu utilizo essa mesa. Aí eu tenho o plano de contas, né? Onde é que eu estou informando essa minha mesa lá dentro do meu plano de contas, e o centro de custo. Qual o centro de custo que está utilizando esse recurso que eu adquiri, esse ativo imobilizado que eu adquiri. Uma vez que eu fiz todos esses cadastros, aí eu venho aqui no registro G125 e vou simplesmente lançar o meu código do bem. Então, nesse caso aqui é uma mesa de escritório, está aqui lançado, e a data da movimentação. Quando foi que eu adquiri essa mesa? Quando foi que ela entrou no meu estabelecimento? Ah, ela entrou no meu estabelecimento no dia 10 de março de 2020. Então, nesse caso, eu vou lançar aqui como 10 de março de 2020. E o motivo, isso aqui é muito importante, né? A gente já percebeu que vai ser imobilização do bem individual, né? Que é um bem concluído, bem acabado. E aí eu vou lançar aqui os valores. Então, eu tenho o valor da operação própria, o valor da substituição tributária, o valor do frete, que veio lá no conhecimento de transporte, e o valor do diferencial de alíquota também vai estar incluído. Aqui eu vou lançar um número da parcela, né? Se eu estou imobilizando esse ativo, né? Acabei de comprar ele, então é natural. Então é natural que eu use aqui a parcela 1, tá? A primeira parcela. E aqui o valor da parcela do ICMS passível de apropriação, ou seja, o valor que eu posso pegar de parcela. Como é que esse valor aqui é calculado? Ele vai pegar o número de parcelas que você colocou lá no cadastro, no registro 0300, né? Do bem. Vou aqui para vocês verem. Então abrir aqui o registro. E aí, ó, cadastrei o meu bem, meu ativo imobilizado, né, a mesa de escritório, e o número de parcelas. Qual a quantidade de parcelas que eu vou aproveitar? 48. Então, ele vai pegar o valor que eu lançar de crédito aqui no registro G125, dá um OK aqui. Ele vai somar tudo isso aqui, ó, esses 4 campos, e ele vai chegar no valor. E desse valor, ele vai dividir pelo valor que ele encontrou, pela quantidade de parcelas que está lá no 0300. Mas aí um detalhe importante, a gente viu isso na aula passada também. Ele vai considerar, se você lançar aqui um valor maior, ele vai criticar. Mas se o valor que você for lançar for menor, ele vai deixar passar. Por exemplo, aqui está 18,75, que é R$900 dividido por 48. Se eu pego aqui e lanço R$20, ou 30 também, vamos deixar 30. Vou salvar aqui. Vamos fazer o processo de validação do nosso SPED. A gente vai ver que ele vai criticar, ele vai dar um erro dizendo para a gente que o valor da apropriação que eu fiz está errado. Então, tem aqui o valor de R$30 e ele estava esperando o valor de 18,75. O valor do somatório das parcelas do registro de 110 deve ser igual à soma dos valores das parcelas passíveis de apropriação. Então, quando eu mudei aqui, mudou também lá o reflexo no G110. Lembra que o G110 é um somatório de todos os registros G125 que eu tenho. É como se fosse... É a apuração geral, né? Vou pegar lá todos os itens que eu lancei no G125, vou somar isso e vou trazer para o registro G110. Como lá estava 18,75, ele já está apresentando a crítica. Mas a crítica que mais interessa a gente é essa aqui, ó. Essa última. O valor da parcela de ICMS passível de apropriação, deixa eu botar um pouquinho maior. Pronto. O valor da parcela de ICMS passível de apropriação deve ser menor ou igual ao somatório dos campos que ele vem informando, que são aqueles 4 campos que a gente viu no G125. O valor do ICMS da operação própria, do ICMS ST,
do frete e do diferencial de alíquota, dividido pelo valor informado no campo o número de parcelas do registro 0300 do bem ou componente correspondente. Tá? Então ele foi lá, vai pegar esse valor de R$900, dividir por 48 parcelas e ele achou 18,75. Ele está me informando aqui, ó, você informou o valor errado lá, você tem que mudar para esse valor daqui. E aí você volta e altera e fica tudo certo. O grande problema é o seguinte, se eu inverter isso aqui, colocar R$15, né, coloquei a menor, eu fiz o cálculo na mão, lancei aqui e fiz a menor. O que é que vai acontecer? O PVA não vai me criticar, ele não vai me dizer que está errado o lançamento, que eu lancei a menor. Né? Ele vai simplesmente deixar passar. Então se eu vier aqui puxar, eu só vou ter o erro lá do G125 com o G125 com o G110, porque no G110, que é o somatório, eu informei 18,75, mas no G125 eu informei 15. Se eu tivesse informado 15 nos dois, ia passar. Ele não ia dizer pra gente que ó, você está pegando crédito a menor. Né? Ele deixa você pegar o crédito a menor, sem problema. Você só não pode pegar o crédito a maior. Tá? E aí, nesse caso, ele vai criticar o seu lançamento. Pronto. Uma vez que você viu isso aqui, tanto que ele traz você para o G125, ó. G110, né? Então aqui, se você mudasse para 15, pronto, estava resolvido lá para o fisco. No entanto, você estaria deixando de aproveitar um crédito que você tem direito. Nesse caso aqui, 18,75, tá? Só para a gente ficar esperto aí quando estiver tratando com o bloco G. Pronto. E aí, tá aqui feito o meu lançamento. Eu fiz a minha imobilização, tá? Tá feito aqui bonitinho. Aí o que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui a próxima regra. Fiz aqui esse trabalho, que é esse daqui, a regra 2, né? Regra 1. O bem ou componente que ainda possui parcela a ser apropriada, que foi escriturado no período anterior ao período de apuração, deve ser informado com o tipo de movimentação SI, saldo inicial, de bem do ativo imobilizado. Então, digamos que no mês de fevereiro, eu lancei lá um outro bem, um computador, qualquer coisa que seja. Como é que eu faço para representar ele aqui dentro do meu SIAP nesse mês? Então, eu vou informar ele aqui. Tá? Então ele tem que estar cadastrado aqui já, no meu caso não está, então vamos cadastrar. Eu vou colocar aqui computador. Opa, computador. Tipo de mercadoria, vou colocar aqui que é um bem. A descrição do bem é computador Dell. Código do bem principal. Aí eu tenho que pegar aqui, ó, e selecionar um bem principal. Em que situação? Caso eu esteja construindo um bem. Nesse caso, eu tenho um computador, que é um bem acabado, né? Ele é um bem, na verdade, não é um componente. Vamos usar essa nomenclatura. Quando a gente vai falando de um produto acabado, que eu vou simplesmente pegar e utilizar como ativo imobilizado, eu vou chamar ele de bem. Quando a gente vai falando de uma parte de algo que eu vou usar para construir um ativo imobilizado, eu vou chamar de componente. Então, como eu estou falando de um bem aqui, não faz sentido eu informar o código do bem principal, porque ele já é um bem. Então, só se ele fosse um componente. Aí eu diria a ele, por exemplo, digamos que aqui fosse o pé da mesa, né? Ou tampo da mesa, pronto, tampo da mesa. Então, eu lançaria aqui, ó, como o código do bem principal, mesa de escritório. Porque eu estou construindo a mesa de escritório, o que não é o caso. Então, como não é o caso, eu simplesmente vou deixar esse campo em branco, tá? É o código da conta, eu vou puxar aqui, ativo imobilizado, e aí você pode cadastrar a conta caso seja necessário. E o número de parcelas, vou botar aqui 48 também. E eu vou salvar. Pronto, tá ok? Lancei. Aí eu venho aqui, data da movimentação. Qual a data que eu vou lançar aqui? Eu vou lançar 1º de março de 2020. Por quê? Porque aqui é um saldo, tipo de movimentação, um saldo inicial. Então eu estou iniciando agora o mês com o saldo que sobrou do mês anterior. E aí o valor da operação própria, aqui eu vou lançar o valor igualzinho ao que eu lancei lá no mês anterior. Então digamos que aqui eu tenha lançado R$1.000. Então tá aqui R$1.000 lançado. E aí os outros valores, digamos que eu comprei o computador na minha própria cidade, então não vai ter nem substituição, nem frete, nem diferencial de alíquota nessa situação. A parcela que eu estou aproveitando, então lancei no mês passado, esse mês qual é a parcela que eu estou aproveitando? A parcela número 2. Então vou lançar aqui parcela número 2. E por fim, eu vou ter aqui, ó, o valor da parcela de ICMS passível de apropriação. Qual o valor dessa parcela? Aí a gente já sabe, né? R$1.000 dividido por 48. Mas eu não, sei lá, estou sem calculadora, eu não quero fazer o cálculo, como é que eu posso fazer para descobrir que valor é esse? Eu posso lançar um valor aqui, vou lançar um valor grande aqui de R$500 e vou salvar. E eu faço o processo de validação e o próprio PVA vai me dizer, ele vai fazer esse cálculo para mim, né? E vai me dizer qual o valor da parcela que eu tenho que lançar lá naquele campo. Então, ele está me dizendo aqui que eu informei R$1.000 e não informei no G110, né? E o valor da parcela, somando tudo, né, lá no G110, dá R$500 mais os 18,75, que foi o que eu informei, mais
para ele o valor deveria ser 18,75. Então, tipo, ele está dizendo correio de solar no G110. E a gente vai caminhando aqui um pouquinho, a gente vai chegar nesse erro aqui, que é o que eu queria. Olha só, R$20,83. Então ele falou, ó, aquele valor lá que você lançou de R$500 está errado. O valor é de R$20,83. Então eu vou lá e lanço aqui R$20,83 e vou salvar. Tá? E aí o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que somar esse valor com o valor que eu já tenho aqui do bem que eu acabei de mobilizar. Então eu vou pegar 18,75 mais R$20,83. Aí eu tenho 39,58. Esse é o valor que eu vou ter que lançar aqui em cima, no somatório das parcelas. Então R$39,58. Logicamente isso vai refletir aqui, né, no meu coeficiente. Então eu tenho aqui o valor das saídas tributadas, o valor de saídas total, e eu tenho um coeficiente, ou seja, eu posso aproveitar 90% desse valor aqui do somatório das parcelas. Então nesse caso eu vou fazer aqui meu cálculo. Vou pegar 39,58 vezes 90%, eu vou achar R$35,62. E eu lanço ele aqui, 35,62. Pronto. Então aqui eu já posso pegar esse valor e fazer a apropriação de crédito lá no meu registro SN, no S110, né? Na verdade vou lançar no S111 como ajuste de apuração de ICMS. Pronto. Então aqui eu já tenho dois lançamentos. Eu tenho um lançamento de imobilização, eu tenho o saldo inicial daquele bem que eu adquiri no mês anterior. Pronto. Cobri aqui as duas regras iniciais. Aí eu tenho o componente será informado com o tipo de movimentação, imobilização em andamento, né, componente, no mês da aquisição, devendo ser informados os campos, número da parcela e valor da parcela. Então o que é que ele está dizendo? Nesse viés aqui eu posso pegar o crédito do ICMS do componente. Tá? Eu não preciso terminar de construir o bem para poder aproveitar o crédito de ICMS. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai vir aqui no PVA. Eu vou lançar agora um componente. Como é que eu vou fazer o lançamento do componente? Primeira coisa, eu tenho que cadastrar ele aqui no registro 0300. Tá? Então, como vocês vão ver, vocês estão vendo que não é algo que é simples, né? Aqui, inclusive, peraí. Era para colocar o código do bem. Vou alterar aqui código 2 e a descrição do bem, computador. Pronto. Agora eu vou criar mais um código. Código 3. Tipo de mercadoria. Então, ele é um componente nesse caso, tá? Descrição. Eu estou comprando um processador. Pronto. Qual o código do bem principal? Aí eu não tenho aqui agora, tá vendo? Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu preciso cadastrar primeiro o meu bem principal. Então eu vou fechar isso aqui, vou até salvar, para não perder o que eu já fiz. E vou lançar aqui, ó, o 4, tá? O que é o 4? Ele é um bem, com a descrição dele, servidor. Código do bem principal, não tem, porque ele é um bem, né? Não é um componente. Vou lançar aqui o código. Número de parcelas, 48. Nota que não é nenhum campo obrigatório, né? Posso deixar ele aqui vazio. Tá? Eu vou lançar aqui 48. Pronto. Aí o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer qual a utilização desse bem. Qual a utilização, qual a destinação que eu vou dar para ele. Então eu vou puxar aqui o centro de custo, ativos do administrativo, né? Então ele está lá no centro de custo do administrativo. Função do bem, né? Armazenar e processar dados da empresa. Pronto. Vida útil, essa vida útil aqui é em meses, tá? Você passar o mouse aqui, ele vai dizer, ó, vida útil estimada do bem em número de meses. Então vamos colocar aqui 60 meses. Esse servidor vai durar aí 5 anos. Vou salvar. Pronto, agora eu cadastrei o bem. O que é que eu quero fazer agora? Agora eu preciso cadastrar o componente, tá? Então vou lá no componente, o código do bem principal. Agora sim, é um computador? Não, é um servidor. Tá aqui. E aí, código da conta analítica, eu vou lançar aqui, e o número de parcelas. Nesse caso aqui, como eu vou apropriar do valor do crédito, né, do crédito de ICMS do componente, então eu já posso lançar aqui as parcelas, 48 parcelas. Mesmo que não fosse, eu poderia lançar aqui, não teria problema não. E eu vou salvar. Pronto, então esse aqui é o primeiro passo. Próximo passo, vou lá no bloco G, entro aqui no registro G125, e vou fazer o lançamento agora desse componente que eu acabei de comprar. Então eu vou lançar aqui, ó, processador. Data da movimentação, dia 15 de março de 2020, quando ele entrou. Tipo de movimentação, eu vou lançar aqui, ó, IA, imobilização em andamento, componente. Valor da operação própria. Então, digamos que eu tenho aqui R$300 de crédito de ICMS nessa operação. Comprei também dentro do estado, tudo direitinho. Vou fazer isso aqui um pouquinho diferente, só para
para mostrar para vocês. Digamos que eu não teve substituição tributária. O frete, de lá para cá, eu tive um crédito de R$100. Diferencial de alíquota que eu paguei foi de, sei lá, vamos botar aqui R$150. Pronto. E aí eu tenho aqui o número da parcela. Nesse caso, né, nesse viés, eu posso aproveitar o crédito do componente. Então, eu vou dizer aqui que é a primeira parcela. Valor da parcela do ICMS passível de apropriação. Aí eu vou fazer o cálculo agora. Então, como é que é esse cálculo? Vou pegar R$300 do ICMS próprio, que veio destacado na nota, mais R$100 do ICMS que veio destacado no conhecimento de transporte, e mais R$150, que foi o valor que eu paguei de diferencial de alíquota. Então, deu R$550. Isso aqui eu vou dividir por 48 parcelas. Eu vou achar R$11,46. Então, eu vou lançar aqui R$11,46. Lembrando que isso vai refletir lá no meu registro G110. Então, eu venho para cá e vou somar esses valores. 11,46 mais 39,58. Aí eu vou chegar a R$51,04. 51,04. Lancei. E aqui eu vou pegar, nesse caso, tá? Isso aqui é por mês que você vai fazer. Então, nesse mês específico, eu estou tendo direito a 90% do crédito. Ou seja, de R$51 aqui, 0,4. Então, eu vou pegar isso aqui, vezes 0,9, R$45,94. Então, R$45,94. E aí, esse é o valor da parcela que eu vou apropriar. Pronto, tá feito. Então, eu tenho um saldo inicial lançado, eu tenho imobilização, e eu tenho de componente, né, e uma imobilização de um bem. Ok? Digamos como é que ficaria essa situação aqui no mês de abril, né? Então, a gente está no mês de março, passei para o mês de abril. Então, eu teria 3 lançamentos de saldo inicial, cada um para um bem, né? Nesse caso, 2 para bens e 1 para componente. Só que aqui seria saldo inicial. E eu lançarei esses valores novamente. A gente até vai ver como é que são as regras para fazer esse tipo de lançamento daqui a pouquinho. Mas o importante é isso. Vocês estão vendo aqui como é que funciona o processo de lançamento. Deixa eu até validar para ver se tem algum erro aqui que a gente cometeu nesse processo. Ok, tem alguns aqui. Não informar bem o componente do ativo se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos. Pronto. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Ah, tá. É porque eu mudei depois, né, o código dele. Vamos voltar para cá. Registro bloco G. Eu lancei ele. Cadê? Aqui. Eu lancei ele como código computador e depois eu mudei o código para 2, né? Então, por isso que ele está dando erro. Código inválido. Então, eu vou mudar aqui para o código 2, computador Dell. Resolvi esse problema. Próxima situação. O valor do saldo inicial deve ser igual à soma dos valores do ICMS operação própria, tá? Ou seja, todos os valores aqui. Então, aqui ele está calculando o saldo inicial. Então, vem aqui. Qual é o meu saldo inicial? É o saldo que eu começo o mês, né? Como a gente estava fazendo o lançamento de componentes ou de ativo que a gente tinha acabado de adquirir, então a gente não tinha nenhum saldo inicial. Agora a gente já tem, né? Porque a gente fez um lançamento de saldo inicial aqui, ó, que é esse aqui, do computador. Então, qual é o valor dele? O valor da operação? R$1.000, tá? É o valor de crédito que eu tenho. Se eu tivesse R$1.000 aqui, mais R$200 aqui, mais 200 aqui, mais 100 aqui, eu teria R$1.500 ao todo. Então, eu deveria lançar aqui R$1.500, tá? É o somatório desses 4 campos. Então, eu vou chegar aqui e vou lançar R$1.000, que é o valor de ICMS do SIAP, saldo inicial. Pronto. Próxima situação. Registro filho não foi informado, registro 0300. Então, vou abrir aqui. Do Dell. Registro 0305, que é a de utilização, né? Eu não fiz o lançamento dele. Então, vamos lá. Ativo administrativo, ativos do administrativo, função do bem. Aqui é um computador, né? Sei lá, processar informações. Vida útil 60 meses também. Vou salvar aqui, pronto. O componente, eu acho que ele não está cobrando, né? Deixa eu ver se ele está cobrando aqui. Não está cobrando não, pronto. Aqui ele está falando, né, do código que eu estava utilizando, que estava errado. Então, a gente já resolveu lá quando mudou o código de computador para 2. E aí, nesse caso, a gente matou 2 coelhos com a cajadada só. Aí, pronto. Nós temos 2 erros, que são registros G130. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são os registros onde a gente informa a nota fiscal de aquisição desse componente ou desse bem. E ele está pedindo, uma vez que você lançou lá com aquele determinado tipo de movimentação, né? Nota que eu tenho 2 G130 que ele está me cobrando. No entanto, eu tenho 3 lançamentos aqui no bloco G.
Tá? Eu tenho um lançamento do ativo imobilizado, né, da imobilização do bem. Eu tenho um lançamento de saldo e tenho um lançamento de componente. Então, esse bem imobilizado e esse componente, ele quer saber. Ele está pedindo G130 aqui. Ó, qual foi a nota fiscal? De onde foi que veio esses ativos que você está lançando aí? O saldo não. Por quê? Subentende-se que eu já lancei essa nota fiscal no mês anterior. Né? Porque no mês anterior, ela era um saldo, ou ela era uma imobilização de bem individual, ou uma imobilização que veio lá do meu estoque, né, do ativo circulante, ou uma transferência que eu recebi. Então tem diversas situações. E naquele momento eu informei lá qual era o documento de referência, o documento de origem. Então por isso que ele não pede novamente aqui no caso do saldo inicial, mas ele pede nessas outras duas situações. Ok, vamos prosseguindo aqui. Lançamos aqui, né, a mobilização do componente. Próxima situação. A entrada de bem ou componente no SIAP oriunda de estoque do ativo circulante deverá ser informada com o tipo de movimentação MC, né, mobilização oriunda de ativo circulante. Quando a conclusão da construção do bem deverá ser apresentada, quando dá conclusão do bem, não deverá ser apresentado o registro CI, que é a conclusão do ativo mobilizado. Por quê? Porque eu estou aproveitando os créditos já nos componentes. Nesse caso aqui, pode variar, tá? Pode ser que o seu estado permita que você simplesmente pegue lá do seu estoque e lance isso como um ativo mobilizado, que eu acho até pouco provável, né? Fica uma operação muito solta. Mas acredito que o ideal nesse caso seria ter um procedimento específico na Cefaz dizendo, ó, para tirar um componente do seu estoque e transformar ele num ativo mobilizado, você vai seguir tal procedimento, tal passo a passo. Vai emitir uma nota fiscal assim, com tal situação, com tal natureza de operação, com tal CFAP, vai tributar o ICMS, não vai tributar o ICMS, e aí você vai ver como é que é a situação. Eu acredito que seja análogo àquela situação da baixa para uso e consumo, né? Então você tem lá uma mercadoria no seu estoque e você tirou essa mercadoria para consumir. Geralmente, como é que a gente faz? A gente lança essa nota fiscal com CFAP 5949 contra, né, da empresa para a empresa mesmo, paga o ICMS da operação e aí eu estou informando para o fisco lá na natureza aqui, ó, essa aqui é uma baixa para uso e consumo, tá? Então provavelmente deve ser algum procedimento parecido com esse. Você vai fazer um procedimento lá de baixa para ativo mobilizado. Tá? E às vezes, nesse caso, cada um de vocês, dependendo da UF que você tiver, você vai consultar, independente da UF que você tiver, você vai consultar a sua UF para saber qual é o procedimento nesse caso, nessa situação, caso você passe por isso. Tá? E aí é só aplicar o procedimento da sua Cefaz para a emissão da nota e a escrituração vai ser como a gente vai ver aqui. Então, vamos lá. Mesma situação. Vou entrar aqui no PVA. A gente tem processamento, né, o processador. E agora eu comprei agora eu vou pegar do estoque um outro componente que eu tenho, tá? Então nesse caso eu venho aqui, informações, tabelas do contribuinte, cadastro do ativo mobilizado, vou cadastrar mais um item, que tem esse item 5, e esse item aqui vai ser um componente e a descrição dele. Eu vou comprar uma placa-mãe. Comprar não, né? Eu vou mobilizar. Código do bem principal, servidor. Estou montando meu servidor aqui. Código da conta, vou lançar aqui também. Número de parcelas, 48. Salvei. A utilização do bem, não preciso informar, né? A gente viu aqui que tanto o processador quanto a placa-mãe, como são componentes, eu não preciso informar a utilização do bem, né? Porque eu estou construindo o bem ainda. Aí eu venho. Plano de contas, não preciso informar. Centro de custo, não preciso informar. Tudo isso já está informado, já foi definido aqui. Pronto. Aí agora eu volto para o bloco G e vou fazer a escrituração dessa movimentação. Código do bem, placa-mãe, a data. Que data foi que eu tirei isso do meu estoque? Eu tirei isso do meu estoque no dia 20 de março de 2020. Pronto. Tipo de movimentação. Vai ser MC. Mobilização oriunda do ativo circulante. Tirei ele de lá. Pronto. Aí o valor da operação. Então, digamos que eu emiti a nota fiscal, tal, fiz um procedimento lá que a Cefaz me pediu e deu aí R$500 de crédito de ICMS. E o restante foi zero, né? Uma vez que eu tirei do meu próprio estoque. O número da parcela vai ser a parcela 1. O valor da parcela, aquela mesma continha. R$500 dividido por 48, R$10,42. Então, R$10,42. E isso aqui eu vou somar com o que eu já tenho aqui. Então, vai ser 10,42 mais 51,04. 61,46.
E eu tenho agora 90% disso, que é 55,31. Pronto. Salvei aqui. Tá feito meu lançamento. Agora minha dúvida. Será que nesse caso aqui de imobilização do ativo circulante, ele vai me impedir o registro de 130 também? Vamos fazer essa verificação. Tá fazendo aqui o processo. Pronto. Olha só. Ele me trouxe apenas 2 erros, tá? Então, não é obrigatório lançar a nota fiscal nesses casos, né? Então, isso aí vai depender realmente da sua UF, da UF que você reside. Digamos, eu vou pegar aqui um G130 só para fazer um teste aqui. Emissão própria. Eu estou sem participante informado. Vou deixar quieto aqui. Depois a gente faz esse teste. Pronto, então eu fiz aqui meu lançamento, tirando a mercadoria do estoque e trazendo para o meu ativo imobilizado. Notem que é muito parecido as operações, né? Só vai mudar realmente a raiz, né? A causa, o porquê que eu estou fazendo esse tipo de operação. Aí 5, baixa de bem ou componente pelo fim da apropriação do crédito. Aqui é uma situação interessante. Então, digamos que eu fiz lá, peguei lá um bem, consumi todo o crédito que eu tinha com relação a ele e agora eu não tenho mais crédito para aproveitar. Então, nesse caso, eu tenho que dar uma baixa, até porque vocês veem que é muito complexo. Então, quanto mais ativos eu tiver aqui, mais essa lista vai crescendo, né? Ao longo são 2 anos que eu vou ficar controlando isso aqui. 2 anos, não, 4, né? Cada ano, 12 meses, 48, 4 anos. Então, 4 anos. Imagina uma empresa que compra ativo imobilizado todo mês. Né? Quanto que isso aqui vai crescer? Quanto de registro vai ter aqui? Então, quanto mais você puder simplificar, melhor. E aí, como é o procedimento para dar baixa? Ele fala que você vai gerar 2 registros. Primeiro, um registro com o tipo de movimentação SI, né, saldo inicial, com os campos número da parcela e valor da parcela preenchidos, tá? Representando a apropriação da última parcela. Então, você vai fazer esse procedimento da baixa do ativo no mesmo mês que você está pegando a última parcela. E o segundo lançamento, o segundo registro, com o tipo de movimentação BA, baixa do bem, fim do período de apropriação, representando a saída do SIAP. Tá? Então, terminei lá o meu processo, vou gerar um registro SI, saldo inicial, pegando a última parcela, e vou fazer um segundo lançamento com o tipo de movimentação BA, informando que acabou ali o meu processo de apropriação. E ainda tem mais uma observação. Esse segundo registro não poderá ter os campos. Aí são aqueles campos do ICMS da operação própria, do ICMS-ST, do frete, do diferencial de alíquota, número de parcela e valor da parcela a ser apropriada. Tá? Você não vai preencher essas informações no lançamento 2. Por quê? Porque você está simplesmente tirando ele do seu SIAP. Você está removendo ele do SIAP. Não tem mais nenhum aproveitamento de crédito. E aí vocês lembram que a gente estava estudando logo no comecinho aqui, quando a gente estava falando sobre esse registro, né? Esse registro que a gente está vendo agora, que é o G125. Tinha algumas informações sobre ele, ó. A definição. Qual a finalidade dele? Informar as movimentações de bens ou componentes e a apropriação das parcelas de crédito. Então, até agora a gente só estava informando a apropriação de parcela de crédito de ICMS. Agora, concomitante, né? Estava informando tanto a movimentação, que foi a entrada no SIAP, mas já aproveitando para fazer a apropriação do crédito também. Agora não. Agora eu estou usando um lançamento para fazer a apropriação da última parcela e um outro lançamento para dar baixa naquele meu bem que eu acabei de me apropriar, tá? Então eu posso utilizar só para fazer a movimentação do bem, por exemplo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Vamos nós. Pronto, até aqui que a gente está. Vamos fazer esse processo. Vou chegar aqui e vamos criar mais um bem, tá? Digamos que eu tinha lá um outro bem no meu estoque, no meu ativo. Tipo de mercadoria, um bem, a descrição do bem. Que bem era isso, meu Deus? Vamos botar aqui cadeira de escritório. Código do bem principal, não tem, né? Porque ele é um bem, não é um componente. Código da conta e número de parcelas, 48. Pronto. Vemos que o presidente da empresa resolveu mudar a cadeira dele lá. Utilização do bem. Então, vou lançar aqui. Ativos do administrativo. Função do bem. Sei lá. Conforto do funcionário. Ou ergonomia, né? Ficar melhor. Ergonomia. Vida útil. Vou botar de 2 anos, né? Esse aqui tinha uma vida útil de 2 anos, que foi 24 meses. Pronto.
Salvei aqui. Se bem que nesse caso não funcionaria, né? Porque vou ter que colocar 60 mesmo, tá? Vamos que ele usa essa cadeira há 5 anos, uma cadeira muito boa aí. Então, 60 meses aqui. Por que eu tô falando isso? Digamos que ela só durasse 24 meses. Então, o que é que ia acontecer? Eu ia pegar só até a 24ª parcela. E depois disso eu ia ter que dar uma baixa. Aí ia ter que usar um outro motivo. Perda, desvio, aquelas situações todas lá que a gente viu, tá? Então, eu vou deixar salvo em 60 meses só pra gente fazer o nosso exemplo. Lancei, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Já formei o centro de custo. Pronto, tá tudo ok. Agora, eu vou lá. Vida de 60. Aqui, uma coisa importante aqui para vocês não confundirem. Aqui, quando eu cadastro bem, né, o componente, eu estou informando o número de parcelas que eu vou aproveitar lá no SIAP. Nesse caso, 48. Quando eu estou informando a vida útil, eu estou dizendo quanto tempo que ele vai durar. Então, isso aqui, inclusive, ó, pode ser um ponto para o fisco pegar a gente, tá? É importante vocês estarem atentos a isso aqui. Por quê? Se eu digo que eu vou aproveitar 48 parcelas, que é o limite máximo que eu tenho lá do SIAP, e eu digo aqui que o meu bem ele tem uma vida útil de 24 meses, como eu estava dizendo, isso quer dizer que na 24ª parcela eu tenho que dar baixa desse bem no meu ativo imobilizado, lá no meu SIAP. E se eu não fizer isso, eu continuar aproveitando o bem, né, aproveitando o crédito do SIAP, o fisco pode me questionar, ele pode contestar isso. Ó, você falou que o bem dura 2 anos, já está na 36ª parcela, ou seja, 3 anos, como é que pode isso? Né? Pode acontecer? Pode. Né? Mas nesse caso é muito importante estar atento a isso aqui, né? Colocar uma vida útil realmente que seja real, tá? E aí, uma vez que ela atingiu essa vida útil, se for menor do que as 48 parcelas, você vai ter que fazer o ajuste lá no seu SIAP. Mas por enquanto vamos deixar aqui 60. Mas vocês ficam atentos com relação a isso aí. Pronto. E agora eu vou fazer aqui mais um lançamento no G125. Agora eu vou informar aqui a minha cadeira de escritório. Data de movimentação, 1º de março de 2020, né? Porque primeiro mês. Tipo de movimentação, ele é... esqueci aqui. Vai ser saldo inicial. Pronto. Saldo inicial, né? Porque eu estou pegando parcela já há um bom tempo dele. Então, data inicial 1º de março, porque saldo inicial, lembra sempre disso, tá? O saldo que eu trouxe do mês anterior. Valor da operação. Então, essa cadeira aqui, ela me deu um crédito aí de R$ 1.500, só de CMS. E o restante zerado. Parcela. Agora eu estou pegando a 48ª parcela. Já tem aí 4 anos que eu estou com essa cadeira. Valor da parcela de CMS passível de apropriação. Pronto. Então eu vou pegar aqui, ó. R$ 1.500 dividido por 48, eu vou achar R$ 31,25. Redondinho. Pronto. Vou salvar. Vou ajustar aqui o meu G110, né? Sempre que eu estou trazendo novos componentes ou novos bens, isso vai mudar. Então 61,46 somado com 31,25, R$ 92,71. E aqui, ó, parcela de CMS a ser apropriada, 90% disso, né? Vezes 0,9, R$ 83,44. Então, R$ 83,44. Vou salvar aqui. Pronto, agora tá redondinho aqui meu lançamento. Salvei. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Fora o G130, né? Parece que gerou mais um. Pronto. Eu lancei um outro saldo inicial. Então, além de eu me preocupar com o valor da parcela, eu tenho que me preocupar com o montante também, tá? Então, aqui, ó. Como eu tinha lançado R$ 1.000 e agora eu lancei mais 1.500 lá da cadeira de crédito de ICMS, né? O montante total. Ele subiu para 2.500. Então, eu tenho que ir lá no G125 e mudar aqui para 2.500. 2.500. Salvar. Pronto. Então, se vocês observarem aqui, ó. Eu tenho R$ 1.000 aqui, tá? Referente ao tipo da movimentação. Por isso que o tipo da movimentação é tão importante. E dependendo do tipo que você informa aqui, ele vai alterar, você vai ter necessidade de alterar outros campos também. Então, saldo inicial R$ 1.000, saldo inicial 1.500, tá? Agora sim, já fiz os lançamentos corretos. Só vai ter os 2 erros do G130. Pronto. Tá aí. Voltamos aqui agora e vamos fazer o segundo lançamento, né? Então, se eu estou fazendo aqui, ó, apropriando a última parcela. Tem um outro detalhe. Peguei aqui R$ 31,25. Estou pegando a última parcela dessa cadeira de escritório. Então quer dizer que no mês que vem eu já não vou poder mais pegar nenhum crédito dela. O que é que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que dar baixa dessa cadeira. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou gerar um novo registro G125. Vou trazer o código do bem cadeira de escritório. Vou colocar aqui a data da movimentação. Tá? E aí, ó, com relação à data da movimentação, eu posso lançar aqui, por exemplo, o último dia do mês, né? 31 de março de 2020. Ela ficou comigo todo esse mês e aí depois eu
Não posso mais pegar. Ela, inclusive, o bem pode continuar comigo, eu posso continuar utilizando, só que eu não vou mais poder me creditar do SIAP no mês seguinte. Então, eu vou colocar aqui dia 31 de março de 2020. Tá? Se tivesse uma quebra, se fosse uma baixa, alguma situação. Uma baixa né? Mas tipo, se fosse uma venda, alguma coisa assim, aí sim tem uma data específica. Tipo de movimentação, aí eu vou informar aqui, ó, BA, baixa do bem, fim do período de apropriação. Pronto. E aqui os outros campos, notem que não são obrigatórios, né? Não tem nenhuma mensagem de erro. Ele falou que os 4 campos do ICMS vão ficar vazios, o número da parcela e o valor da parcela também. Vou salvar aqui e pronto. Dei a baixa do meu bem. No mês que vem eu já não preciso mais lançar essa cadeira aqui no meu SIAP. Vamos só verificar se está tudo bem aqui com o meu lançamento. Pronto, continua só os 2 erros do G130. Maravilha. Agora a gente vai prosseguindo aqui. Deixa eu ver o que a gente tem mais. Pronto. Aí vem, a saída de um bem ou componente deve ser informada no período de ocorrência do fato. Também vão ser 2 registros. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai lançar, vamos pegar um daqueles bens que a gente deu entrada. Inclusive, vamos pegar aquele que a gente tinha um saldo inicial mesmo, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. Então, eu tenho aqui o outro que sobrou de saldo inicial, foi o computador Dell. Tá? E aí, digamos que eu coloquei aqui a segunda parcela, né? Digamos que eu estou aqui na 14ª parcela. Vou salvar aqui. Pronto. Então, depois de 1 ano e 2 meses, eu resolvi vender esse computador da Dell. Comprei um computador melhor e aí eu vou me desfazer dele. Vou ganhar um dinheiro com ele. O que é que eu vou fazer aqui? Um registro com tipo de movimentação SI, saldo inicial de bens imobilizados. E aí ele vem explicando como fazer. Os campos número da parcela e valor da parcela deste registro podem ser preenchidos representando a apropriação da parcela, desde que a legislação da unidade federal interprete pela possibilidade de apropriação da parcela referente ao período de apuração em que ocorreu o fato. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você pode aproveitar a última parcela, né, no próprio mês que você está fazendo a venda, desde que a sua UF entenda que você pode fazer dessa forma. E aí ele cita o inciso 5, parágrafo 5º do artigo 20 lá da Lei Complementar 87 de 1996, que é a famosa Lei Candir, né? A gente pode até dar uma olhadinha nela aqui. Vou procurar aqui o artigo 20. E aqui a gente vai ver, ó, parágrafo 5º. Para efeito do disposto neste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinado ao ativo permanente, deverá ser observado. E aqui ele vem falando, né? Inciso 5. Na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de ocorrido o prazo de 4 anos, contado a data da sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio. Então, o que é que ele está dizendo aqui na Lei Candir? Ele está dizendo, ó, uma vez que você vendeu o bem, você não pode continuar aproveitando o crédito. E aí você pode ter 2 interpretações. Então, o fisco ele pode interpretar aqui, no mês que você vendeu essa mercadoria, que você vendeu esse bem, você já não pode mais pegar o crédito do ICMS. Aí já era, como falam, morreu Maria Preá, né? Não pode mais aproveitar esse crédito. Mas o fisco pode entender também, né? O seu estado ele pode entender que você só não pode pegar o crédito dali para frente. Então, até aquele mês você ainda tinha aquele ativo dentro do seu estabelecimento, você pode pegar o crédito até aquele mês. No mês seguinte em diante, aí já era, né? Ele já saiu do seu estabelecimento, inclusive não vai estar nem mais lá no seu SIAP, então você não vai poder mais aproveitar esse crédito de ICMS. Então é questão de interpretação. Eu entendo que aqui na Lei Candir ele está se referindo quando ele fala, né, de não poder aproveitar o crédito, a fração, é dali para frente. Depois que você, no mês seguinte, ao da venda, você não pode mais aproveitar o crédito. Faz total sentido porque você não está mais usufruindo do bem. Então, nada mais justo do que você não poder aproveitar o crédito do SIAP. Tá? Mas até aquele mês em que você vendeu a mercadoria, eu sou do posicionamento que você deveria poder aproveitar esse crédito. Mas quem tem que decidir isso é a Cefaz, é a sua UF. Então você vai ter que consultar ela com relação a isso. E aí, eu posso pegar o crédito ou não posso pegar o crédito no mês em que eu vender o ativo? Aí ele vai dizer, pode, não pode. Se disser que pode, você vai lá, pega o crédito. Se disser que não, aí você simplesmente deixa o campo zerado. Pronto, então vai ser assim. O segundo campo, o segundo registro, né? O segundo registro, o tipo de movimentação igual a AT, alienação ou transferência. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma venda, né? Aí pode ser também, nesse caso aqui, da alienação ou transferência. Se eu estiver fazendo uma alienação ou transferência,
Pode ser o PE, perecimento, extravio, deterioração. Nesse caso, como eu estava falando, né? Cadeira de escritório dura 2 anos. Quando chegou na 24ª parcela, a cadeira acabou, eu tenho que jogar fora. Então eu dou baixa nela por perecimento, por deterioração, lá no meu SIAP. E aqui eu tenho OT, outras saídas do imobilizado. Nesse caso eu vou usar outras saídas porque eu revendi esse computador. Então, representando a saída do SIAP. Maravilha. Então, nesse segundo registro, ó, os campos, aquela mesma história. Valor do CMS próprio, valor do CMS ST, valor do frete, valor do CMS de FAO, diferencial de alíquota, né? Número da parcela e valor da parcela a ser apropriado não podem ser informados. Então, muito parecido com o que a gente viu lá na questão da baixa. Você vai mudar agora o tipo, que eu posso usar um AT, se eu transferir para outro estabelecimento. Eu posso usar PE para perecimento, extravio, naquele caso da cadeira que acabou, ou outras saídas quando eu estiver revendendo, né, fazendo uma venda do ativo imobilizado. Então, nesse caso, eu vou optar por usar esse exemplo aqui da venda do ativo imobilizado. Tá? Para vocês verem que aqui a gente já tem 3 situações que podem ocorrer. Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou fazer um lançamento. Vou pegar... Cadê? Foi isso que o computador deu. Pronto. Vou pegar esse computador e vou fazer um lançamento agora de saída, né, de outras saídas dele. Novo aqui. Vou lançar novamente o código 2. Data. Quando foi que eu vendi? Quando foi que eu fiz essa venda do ativo imobilizado? Ah, fiz no dia 25 de março de 2020. Beleza. Qual foi o tipo de movimentação? Ah, o tipo de movimentação aqui, ó. Lembrando que eu posso lançar OT, que é outras saídas, eu fiz uma venda, mas o computador quebrou, né? Tipo, parou de funcionar aqui, pifou. Então eu posso usar também aqui, ó, perecimento, extravio, deterioração. Tá? E ainda tem uma outra situação que é eu tenho uma outra filial, o computador de lá quebrou, deu pau, e aí o pessoal está precisando de um computador lá, eu não vou comprar outro. Então eu tenho um aqui que está sobrando, eu vou mandar isso lá para outra filial. Então você pode usar esse caso aqui, ó. Cadê você? Baixa a conclusão, outras saídas. Sumiu o negócio aqui. A alienação ou transferência. Tá aqui, primeira opção. Tá? Você pode usar esse AT. Então, nesse caso, eu não vou fazer um exemplo para cada um, porque eu acho que já ficou claro, vocês já conseguiram entender. Nesse caso, eu vou usar aqui, ó, outras saídas do imobilizado, porque eu estou vendendo esse ativo. E aí, eu vou salvar aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer o processo de validação para ver se ele vai pedir a nota, né, nesse caso aqui. Vamos olhar. Se bem que lá no G130 ele explica quais são os casos, quais são as situações que você tem que informar a nota fiscal, né, dependendo do tipo que você está informando. Nesse caso aqui, ele não está me obrigando. Ele só pediu daquelas 2 situações do SI, tá? Quando a gente for ver o G130, tem lá toda uma explicação de quando é que você tem que informar a nota, quando é que você é obrigado a informar a nota ou não. Ok, voltando aqui, nós temos agora essa última situação, né? Quando o tipo de movimentação for igual a SI, saldo inicial de bens mobilizados, IM, mobilização do bem individual, ou IA, mobilização do componente, ou MC, oriundo do ativo circulante, devem ser informados os campos, número da parcela, valor da parcela. Foi o que a gente viu aqui, né? A gente fez um lançamento do saldo inicial, a gente lançou tanto os valores do ICMS, quanto lançou o número da parcela, quanto o valor da parcela. Nós lançamos também um componente, e foi a mesma coisa. Nós lançamos uma imobilização oriunda do ativo circulante, também foi a mesma situação. Todas elas a gente lançou o número da parcela que a gente estava apropriando e o valor da parcela que a gente pegou, tá? Então, nesse caso aqui, a gente cobriu. Esse aqui é o viés daqueles estados que entendem que você pode pegar o crédito do ICMS desde o componente. Então, comprou um componente para montar um ativo, pode pegar o crédito. Então, a gente vai seguir essas regras que eu acabei de demonstrar para vocês aqui. Agora, a gente tem a seguinte regra, né? Que é as regras específicas para os contribuintes que entendem que você tem que concluir a produção do bem para daí você poder pegar o crédito. Aí é um pouquinho diferente o procedimento. Como a gente já gastou em 1h10 só para poder demonstrar esse primeiro procedimento, né, e esse daqui é um pouquinho mais complexo, eu acredito que não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. E eu também não quero fazer isso corrido, porque como é uma situação bem complexa, eu quero explicar com bastante detalhe, com bastante calma para vocês. Então eu vou pular esse aqui. A gente vai finalizar essas informações do registro G125. Vamos finalizar a aula. E na aula que vem a gente vai avançar nessas regras aqui específicas e nos registros filhos. Que a gente tem o G126, G130 e o filho dele, que é o registro G140. Tá? Inclusive esse registro G140 é um registro novo, é um registro que está sendo incluído lá no SPED fiscal, no layout de 2020. Ele já vai estar aqui
para a gente estudar IME. E depois a gente finaliza, né, o bloco G e a gente vai partir para o bloco H. Então teremos 3 aulas aí sobre o bloco G, portanto. Então, vamos aqui para os nossos 3 últimos campos para a gente finalizar a aula de hoje. Campos de 5 a 8. Tá? Esses campos de 5 a 8 são exatamente aqueles campos que nós temos as informações, deixa eu abrir aqui para vocês, da operação própria, do CMSST, do frete e do diferencial de alíquota. Tá? Então são, digamos, campos irmãos, têm informações parecidas. Então, informar estes campos de acordo com as seguintes regras. Tem algumas regras para isso. Regra 1. Quando o tipo de movimentação for referente a uma entrada do tipo SI, né? Então a gente viu lá o saldo inicial, IM, imobilização de um bem individual, comprei um bem, imobilização em andamento, comprei um componente, e IMC, imobilização oriunda do ativo circulante, tirei lá do meu estoque e trouxe para ser meu ativo. Considerar-se-á o valor do ICMS originado de um documento fiscal, inclusive de ICMS originado de documento fiscal complementar. Então ele está dizendo aqui, deixando subentendido, que todas essas operações envolvem a emissão de um documento fiscal. Tá? Então esse valor do ICMS que vai estar lançado lá vai ser o valor do ICMS que aparece no documento fiscal. Regra 2. Quando o tipo de movimentação for referente a uma entrada do tipo CI, ou seja, conclusão de imobilização em andamento, bem resultante, né? A gente não viu isso na aula de hoje, exatamente porque esse é um conceito que vai fazer sentido quando você não pode se apropriar do crédito do componente. É exatamente aquela segunda regra que a gente vai ver na próxima aula. Considerar-se-á o valor do ICMS como somatório do valor do ICMS dos seus respectivos componentes, cujas imobilizações ocorreram com o tipo de movimentação e a imobilização em andamento componente. Então, só adiantando um pouquinho o que a gente vai ver depois, quando eu pego a imobilização de um componente, né, estou fazendo uma imobilização e estou pegando um componente, quando eu só vou poder aproveitar o crédito dele quando o bem tiver concluído, eu não vou poder me creditar do componente. Então, nesse caso, eu vou colocar as informações lá, mas eu não vou informar o número da parcela, nem vou informar o valor do crédito. Por quê? Porque eu só vou começar esse aproveitamento do SIAP no momento em que eu fizer o lançamento do tipo CI, que é a conclusão da imobilização. Enquanto isso, eu só vou informar lá que eu comprei o componente. Basicamente, é como se fosse aquela informação que a gente deu de baixa, né? Você vai ter um pouquinho mais de informação, mas você não vai pegar o crédito efetivamente. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo aqui. Regra 3. Para os tipos de movimentação igual a SI, saldo inicial dos bens imobilizados, imobilização de bem individual, imobilização em andamento, né, o componente, conclusão de imobilização em andamento, terminei de construir lá, juntei os componentes todos, virou um bem acabado. Ou MC, imobilização oriunda do ativo circulante, aquela que a gente pega do estoque. Pelo menos um desses campos deve ser maior do que 0. Então o que ele está dizendo? Se for SI, se for imobilização de bem individual, se for imobilização de componente, ou se for conclusão de imobilização em andamento, ou ainda imobilização do estoque lá, do ativo circulante, algum desses campos aqui vai ter que ter algum valor. Ou vou ter que lançar o ICMS próprio, que está na nota fiscal, ou vou ter que lançar o valor do ICMS ST, que está na nota, ou vou ter que lançar o valor do frete, ou o valor do DIFAL. Né? Pelo menos um dos 4 vai ter que estar lançado aqui. E a regra 4, quando o tipo de movimentação for igual a BA, que é a baixa do bem, inclusive acabou de fazer um lançamento desse tipo, ou AT, alienação ou transferência, ou perecimento, extravio, deterioração, ou outras saídas do imobilizado, outro lançamento que a gente fez também, esses campos não devem ser informados, que foi exatamente o que aconteceu, né? A gente lançou a baixa, não lançou nenhum valor de ICMS, o AT a gente viu lá que seria uma opção, né? Aí se outras saídas, e o PE, que é o perecimento também. Então nenhuma dessas situações, desses quatro tipos de movimentação, a gente vai lançar valores de ICMS, também não vai se apropriar de valor de parcela nem nada. E a gente viu que realmente essa regra foi respeitada quando estávamos fazendo os nossos lançamentos lá no PVA. Validação. Esse campo deve ser menor ou igual à soma dos campos, valor do ICMS aplicado, valor do ICMS ST aplicado, valor do frete aplicado e valor do ICMS diferencial de alíquota aplicado dos registros G140, hierarquicamente inferiores se houver. O que ele está dizendo aqui? O registro G140, que é o registro novo, né, que vai vir no SPED Fiscal 2020, é onde a gente informa o item. Então, comprei lá a nota, o produto, né, o bem ou o componente, lanço no G130 as informações da nota fiscal que eu adquiri, aquele bem ou aquele componente, e no G140 agora eu preciso informar quais são os dados individualizados por itens. Então, ele vai somar todos esses valores, e esse valor que eu lancei lá no G125, né, nesses campos aqui, ele vai ter que ser igual à informação, igual ou menor, né,
a informação que eu lancei lá no registro G140. Mais uma vez, né, você pode aproveitar o crédito você pode aproveitar o crédito a menor, pode lançar a menor, né, que ele fala aqui, ó, a menor ou igual. Ou seja, se você fez o lançamento lá no G125 com um valor menor do que o somatório dos itens, vai passar sem problema nenhum. Você só não pode fazer o contrário, não pode ser maior do que o somatório do registro G140, né? Então fica aí a dica. Nosso penúltimo campo de hoje, número da parcela do ICMS. Então, aqui a gente vai informar o número da parcela que está sendo escriturada. Você viu que a gente fez alguns testes, brincamos com isso. Teve um que a gente lançou lá parcela 1, a gente depois lançou parcela 14, lançou parcela 48, né? Dependendo dos exemplos que estávamos dando aqui. E aí, a informação obrigatória é quando o conteúdo do campo 10, o valor da parcela, for maior que zero. Então, se você informou lá o campo 10, que é o valor da parcela a se apropriar, você tem que dizer qual é essa parcela, que parcela é essa que você está se apropriando, né? Tem como você pegar um valor sem estar dentro de uma parcela. E aí, campo 10, ó, informar o valor passível de apropriação do crédito total de crédito de ICMS do bem ou componente dividido pela quantidade de parcelas, antes da aplicação do índice de participação do valor das saídas tributadas ou exportação, no valor das saídas, campo 8. Então, ele está informando que basicamente você vai pegar esse valor das parcelas, né, que aqui é o valor bruto, tá? Não é o valor lá depois que a gente aplicou o coeficiente. E você vai lançar lá no campo 8. Campo 8? No campo, acho que é campo 5. Deixa eu só verificar aqui. Registro G110. 2, 3, campo 4 aqui. É o somatório. Aqui que a gente vai lançar o somatório das parcelas, tá? Aqui a gente vai lançar o somatório daqueles 4 campos, o valor de ICMS, ST, de FAO, frete, a gente vai lançar aqui. E no de baixo a gente vai lançar o somatório desse campo aqui do registro G125. Desse daqui, tá? Então, campo 8 do G125. Então, informar o valor passivo da apropriação do crédito, total de créditos de ICMS, bens componentes, dividido pela quantidade de parcelas, antes da aplicação do índice de participação. Ah, tá. Ele está falando que você vai informar antes, que foi exatamente aquele campo que eu mostrei para vocês. O valor informado neste campo, quando for maior que zero, indica a escrituração e apropriação de valor de crédito de ICMS no período, independentemente da informação constante no campo 4, que é o tipo de movimento, movimentação. Tá? Então, o que é que ele está me dizendo? Se eu pegar, por exemplo, essa situação aqui de baixa, que eu não devo informar nenhum desses campos, né? Eu resolvi informar aqui que eu vou ter uma parcela 12 e que eu tenho aqui um número de parcela. E você não vai conseguir, inclusive, ele vai dar um erro. Vamos até ver que erro é esse, que esse seria bom. Caso a gente se passe algum dia, né? Foi lançar um aqui, acabou lançando o outro sem querer, e aí deu esse erro. Vamos fazer esse teste. Vou salvar aqui. Opa. Ctrl M, sim, ok. Vamos ver que tipo de erro ele geraria caso eu cometesse esse erro. Pronto. Pronto. Campo não poderá ser preenchido quando o tipo de movimentação for BA, AT, PE ou OT. Então, legal, ele está dando essa trava já pra gente. Esse erro aqui a gente já não comete mais. Número da parcela. Ah, tá, foi esse. Aí vem o valor da parcela. O campo não poderá ser preenchido quando o tipo de movimentação, mesma coisa. Então, ele já amarrou aqui, né, nas validações do PVA, para não deixar você lançar apropriação de crédito quando você estiver fazendo um lançamento de baixa, ou de transferência, ou de perda, ou de deterioração, ou de outras saídas. Ou seja, ele não vai deixar você pegar um crédito que você não tem direito, né? E aqui o valor do somatório das parcelas. Ah, esse aqui foi aquela alteração que a gente fez, né? Como eu informei aqui um valor diferente. Então, cadê? Foi aqui em cima, esse, pronto. Como eu lancei esse valor aqui, ele tá pedindo para eu somar lá no G110. Mas a gente já viu que não vai rolar, né? Pronto. Salvei aqui. E aí, vai estar tudo resolvido agora aqui no nosso lançamento. Pronto. Só o G130 aqui, a gente vai deixar para a aula que vem. Validação. O valor informado deve ser igual ou menor que o somatório dos campos, valor do imobilizado, aí vem aquele valor do ICMS próprio, do ST, do frete, do diferencial de alíquota, dividido pelo valor informado no campo número de parcelas do registro 0300. A gente já viu, né? Então eu informo lá no 0300 qual é a quantidade de parcelas que eu vou me apropriar, e ele pega esse valor, soma essas parcelas todas e divide pela quantidade que eu informei no 0300 para achar o valor da parcela. Campo 9. É campo obrigatório quando o conteúdo do campo 9, o número da parcela, for maior que zero. Então, são campos que
se obrigam, né? Se eu informar o número da parcela, automaticamente eu tenho que informar o valor da parcela. Se eu informar o valor da parcela, automaticamente eu tenho que informar o número da parcela também. E aqui é importante, ó, os preenchimentos dos campos 9 e 10 indicarão sempre a escrituração e aproveitamento do crédito do ICMS no período, ou seja, naquele momento lá, naquela escrituração que eu estou fazendo naquele mês. Tá? E com isso a gente chega ao final aqui da nossa aula de hoje. Temos agora aí mais uma aulinha, né? Aula 3. Pra gente, a terceira parte, né, dessa aula, para a gente fechar esse assunto do diferencial de alíquota. Espero que essas informações tenham sido claras, né, para vocês, que tenham servido de alguma forma, né, que tenham sido úteis para vocês. Se foi, dá um like aí no nosso vídeo, né, para que a gente possa espalhar essa informação para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode fazer isso clicando aqui se inscrever no nosso canal e ativando o sininho, né? Para você, porque todo dia a gente solta às 7 horas da manhã, mais ou menos, um videozinho curto, entre 30 segundos e mais ou menos 5 minutos, com uma dica sobre o SPED fiscal. Então é uma excelente oportunidade para que você vá aprendendo aos poucos, né, sem tomar muito do seu tempo, sobre o SPED fiscal. Todo dia, 7 horas da manhã, vai ter um videozinho novo lá para você. E aí, essa aula vai ficar aqui disponível até a quinta-feira dessa semana, né? Daqui a 2 dias ela vai sair do ar aqui do YouTube e ela vai para o nosso canal, o nosso grupo fechado lá no Facebook. Então, se você que perdeu o prazo, né, de assistir aqui no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube para participar dessas lives, para ver essa mesma aula aqui lá no nosso canal, no nosso grupo fechado no Facebook. Tá? Amanhã à noite teremos aula do professor José Dilson Amorim, lá do canal ICMS ao vivo, que é um excelente complemento para isso tudo que a gente está estudando aqui. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo os links, ele já falou sobre o SIAP, vou deixar aqui embaixo os links das aulas a respeito do SIAP, caso vocês queiram aproveitar, queiram ver os aspectos do ICMS, né, com relação a essas escriturações que eu acabei de demonstrar para vocês aqui. Tá? E aí com isso, estou vendo nenhuma pergunta aqui, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. E a gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira, mais ou menos às 4 horas da tarde também, a gente vai fazer uma live onde eu vou falar para você por que você não deve confiar 100% na validação do PVA. Então, eu espero você lá na nossa próxima live na quinta-feira, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, obrigado, até a nossa próxima live. Tchau, tchau.